Olá, turminha do quarto ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos juntos trabalhar a aula de Ciências, Cadeia Alimentar, no livro 2. Vamos continuar os exercícios da aula anterior, lá no livro, na página 148. Exercício número 4. Lembrando que nós já fizemos o exercício 3 na aula anterior e hoje nós vamos continuar a partir do exercício 4. As cadeias alimentares têm diferentes níveis. Circule a alternativa que contém o nome correto desses níveis. Então, olha lá, nós temos aqui níveis de crescimento, níveis tróficos, níveis alimentares ou níveis consumidores. No exercício 4, a alternativa correta é a letra B. Lembra que cada nível tem um nome, mas eles são chamados de níveis tróficos. Exercício 5. Deixa eu descer aqui. Observe a imagem ao lado, que representa uma cadeia alimentar. Lembra lá, vamos só dar uma relembrada que a primeira parte da cadeia, a letra A, sempre vai começar, é a base da cadeia alimentar, são os produtores, ok? Aí depois vamos para o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e assim sucessivamente. Então, agora complete corretamente as frases a seguir. Então, retomando o que eu falei, letra A, os produtores dessa cadeia alimentar estão representados pela letra, os produtores, pela letra A, aqui no caso, o capim. Letra B, os consumidores estão representados pelas letras B, o gafanhoto, C, o sapo, D, a serpente e E, o gavião. Porque um se alimenta do outro. E o gafanhoto aqui se alimenta do capim. Então, B, C, D e E. Vou escrever aqui que tem uma parte que dá para a gente escrever no livro digital, para vocês poderem fazer a correção. Então, vocês podem acompanhar. Tá bom? Para fazer a correção aí no livro. Vamos para a letra C. Deixa eu descer aqui. Podemos dizer que os organismos consumidores são heterótrofos? Por quê? Lembra lá o que são heterótrofos, que teve a divisão da palavrinha hetero, que é o quê? Diferente. E trófos, a alimentação. Então, podemos dizer que os consumidores, eles são heterótrofos? Sim, porque eles não produzem o alimento, eles não se autoalimentam, eles se alimentam de outros produtos, né? Outros seres vivos. Então, podemos dizer que são, sim. Porque eles se alimentam de outros seres vivos, ok? Eles se alimentam de outros seres vivos. Letra D. Qual a importância dos produtores para a vida em nosso planeta? Lembra que nós vimos lá também sobre a questão da fotossíntese, que é a forma como os produtores, a base da cadeia alimentar se alimenta? Ela usa a glicose, que ela é produzida durante o processo da fotossíntese. E no processo da fotossíntese, eles utilizam o gás, as plantas utilizam o gás carbônico que nós expelimos durante a respiração e eles produzem também o oxigênio que nós utilizamos para a nossa respiração. Sem o oxigênio, nós não conseguimos respirar tão bem. Então, os produtores são responsáveis pelo processo da fotossíntese, a produção do oxigênio para a gente, e eles são a base da cadeia alimentar. Então, tudo começa lá com os produtores. Vamos lá escrever na letra D. Eles são responsáveis
por criar toda a matéria orgânica que servirá de alimento para os demais seres vivos do planeta. E sem eles não haveria vida na Terra, né? Se a cadeia, eles são a base principal da cadeia alimentar, se não tem eles, vai ter toda a continuação da cadeia alimentar? Não. Então, não tem como ter a vida na Terra. Número 6. Faça um desenho em seu caderno para ilustrar a cadeia alimentar a seguir e depois responda as questões. Preste atenção no sentido correto das flechas. Lembra que foi bem frisado isso sobre o sentido do fluxo da energia da cadeia alimentar. Começa sempre na base, nos produtores, e aí vai para o consumidor primário, o secundário e assim sucessivamente, certo? Primeiro nível trófico, musgos verdes. Segundo nível trófico, lagarta. Terceiro nível trófico, o passarinho. Como que vocês vão? Vocês vão apenas fazer o desenho e aí vão ligar aonde que começa. Então, olha lá. O primeiro nível são quem? Os produtores. Aqui no caso, os musgos. Então, vocês vão fazer o desenho do musgo. Ó, vou fazer aqui só por escrito, não vou desenhar porque meu desenho, vocês não vão me entender muito bem. Então, vou fazer aqui, ó, representando os musgos. Sai lá dos musgos, que são os produtores. Aí, a seta, os musgos vai para o segundo nível trófico, que são as lagartas aqui no caso. Então, vou fazer aqui, ó, a minha lagartinha aqui. A lagarta, ela é a consumidora primária. Consumidor primário. E da lagarta foi para o passarinho, porque o passarinho come a lagarta. Então, vou fazer só a cabeça aqui do passarinho. O meu é uma calopsita, tá? Tá toda arrepiadinha aqui. Sou péssima em desenho. Passarinho, que aqui no caso é o consumidor secundário, que é o segundo que se alimenta. Então, aqui é o consumidor secundário, ok? Se vier, por exemplo, lá, acontecer algo e esse passarinho morrer e nenhum outro animal se alimentar dele, quem que vai se alimentar? Aí vão ser os decompositores, ok? Então, fizemos lá o desenho. Se você quiser fazer sem ser com desenho, recortar e colar a imagem para representar os musgos, a lagarta e o passarinho, você também pode usar a sua criatividade e fazer a representação aí no seu caderno. Letra A. Quem são os produtores dessa cadeia? Ó, já até fiz a dica lá, antecipando, hein, pessoal? Os produtores são os musgos. Então, vamos escrever a resposta no livro. Olha lá. Os produtores são os musgos. Letra B. Qual características os coloca no nível trófico dos produtores? Qual é a características dele? Eles são vegetais e eles são a base da cadeia alimentar. Então, a resposta lá da letra B
Vamos lá. Eles são a base da cadeia alimentar e eles são autótrofos, certo? Os autótrofos, eles produzem o seu próprio alimento, eles se autoalimentam. Lembra da palavra autótrofos que nós vimos nas aulas anteriores? Então, é isso. Letra C. Quem é o consumidor primário nessa cadeia? O primeiro a consumir aqui no caso é a lagarta, que se alimenta do musgo. Então, o consumidor primário é a lagarta. Porque a primeira a se alimentar do produtor, aqui no caso, é a lagarta. Letra D. Esse consumidor primário é herbívoro. Opa, a professora está lendo no computador, né? E tá aqui. Esse consumidor primário é herbívoro ou carnívoro? Se a lagarta está se alimentando do musgo, que é um vegetal, ele é um animal herbívoro. Então, a lagarta é herbívora, ok? Letra E. Quem é o consumidor secundário? Se a lagarta é a primeira a se alimentar, o segundo que veio é o passarinho, porque ele se alimentou da lagarta. Então, o secundário é o passarinho. E letra F, esse consumidor secundário é herbívoro ou carnívoro? O passarinho está se alimentando de um outro ser vivo aqui, que no caso é um animal, a lagarta. Então, ele é considerado carnívoro. Carnívoro. E aqui vamos para a letra F do exercício. Opa, letra F não. O número 7 que vocês vão fazer é agora e após a aula. Crie e desenhe uma cadeia alimentar com 4 níveis tróficos a partir dos produtores. Informe a base da alimentação de cada um dos seres: fotossíntese, herbívoro e carnívoro. Então, você vai começar com os produtores, que são os vegetais, e eles fazem a fotossíntese. O primeiro consumidor, o consumidor primário, é aquele que vai se alimentar do produtor, como aqui, ó. Ele vai se alimentar do produtor, então vai ser herbívoro. O segundo consumidor, o consumidor secundário, se ele vai se alimentar do primeiro, ele vai ser carnívoro. Só que você vai fazer 4 níveis, olha lá. Aqui nós temos um nível, 2, 3, aí faltaria o quarto que você vai fazer aí. Não é para fazer igual a essa cadeia, hein? Você vai criar uma cadeia diferente e vai fazer aí sozinho depois da nossa aula. Ok, pessoal? Nos vemos em breve para a próxima aula. Muito obrigada pela atenção. Tchau!